Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um que bastante gente tem sugerido aí nos comentários. Aliás, já fiquem à vontade aí para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para deixar comentários com sugestões e também com opiniões sobre esse tema de hoje. Sheffield United, para você estar ali entre as maiores surpresas da temporada na Europa como um todo, você imagina o Sheffield se classificando para competições europeias na temporada que vem? É uma possibilidade, o campeonato está se aproximando dessa reta final e o Sheffield United realmente tem sido uma das grandes surpresas, porque o Sheffield subiu e tinha tudo para ser aquele típico caso, clássico caso do time que bate e volta. Então, não dá para chegar aqui e falar, não, tava na cara que o Sheffield ia se dar bem na Premier League. Não era o caso. O Sheffield tinha um elenco reduzido, muito menos qualidade individual do que outras equipes da primeira divisão, inclusive em relação a equipes da segunda divisão, foi uma surpresa ter subido da segunda para a primeira. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o Sheffield United na primeira parte da temporada, já destacando parte do que eu vou falar aqui, a questão do papel dos zagueiros atacando, da forma como o Sheffield United ataca, e até na época eu cheguei a falar sobre o sucesso que era ter escapado do rebaixamento, né? Já estava conseguindo pontuação para isso. E agora a temporada vai se aproximando do fim e o Sheffield tem um aproveitamento muito acima do que daria para imaginar. Então vamos falar sobre alguns dos detalhes e das curiosidades também, da forma de atacar, da forma de defender, porque o Sheffield United é, de certa forma, o time dos zagueiros. É o time dos zagueiros muito pelo papel que eles têm mesmo, tanto no momento com bola quanto no momento sem bola. E aí você pode pensar, né? Ah, mas o zagueiro tem importância com e sem a bola em quase tudo quanto é time, né? E é verdade, claro, cada um dentro de uma função, dentro de uma estrutura, dentro de um contexto. Mas no caso específico do Sheffield, isso ganha um peso maior pelo tamanho da responsabilidade e da participação que esses caras precisam ter, em especial os zagueiros pelos lados nesse trio de zaga, porque eles acabam tendo que se desdobrar. Não por acaso, são provavelmente os dois maiores destaques do Sheffield United dentro da temporada, dentro dessa dinâmica de jogo. A gente pode falar de outros nomes importantes dentro desse contexto, dentro dessa estrutura também. Então, como ponto de partida, né? Pegando o campinho para mostrar. Vou pegar a formação do último jogo do Sheffield United, que foi a vitória sobre o Chelsea, uma convincente vitória, uma ótima atuação do Sheffield United do ponto de vista sem a bola e também conseguindo produzir muito mais do que de costume, porque o Sheffield United tem em 35 jogos 38 gols marcados e 33 gols sofridos. Então tá longe de ser o time que vence com sobra, que vence com margem, não. Muito 1-0, muita vitória sofrida, difícil. Agora, para um time que, dentro das circunstâncias que eu citei, subiu já pensando que provavelmente seria rebaixado como lanterna disparado, tá brigando por competição europeia, é um feito fantástico que o Sheffield United consegue. E acima de tudo tem conseguido competir com as suas limitações. É um time bem pior do que os demais, acho que não tem muita dúvida quanto a isso. Individualmente falando, a diferença é muito grande. Então não dá para comparar, por exemplo, com o Wolverhampton, que subiu já tendo um núcleo ali de qualidade, tinha e tem investimentos que fizeram com que o clube contratasse jogadores de nível europeu mesmo, jogadores de seleção portuguesa. Não é o caso do Sheffield United. Então é bom diferenciar, porque o Sheffield United é um caso muito específico mesmo. E que também não tem a ver com um time que apresentava um grande futebol na segunda divisão e aí chegou embalado. Não, também não era. Era um time competitivo já com essa estrutura do Chris Wilder na segunda divisão, mas como eu disse antes, já subiu surpreendendo. Então pegando esse time que enfrentou o Chelsea, que não é exatamente a base titular ao longo da temporada, mas é muito próximo disso, porque no meio-campo, na verdade, a base do time é essa, né? Você não tem novidade. O gol é o Dean Henderson, faz ótima temporada. Baldock Stevens nas alas. O Bashan, O'Connell e Egan formando o trio de zaga. No meio-campo, o Norwood é a peça fundamental como homem da distribuição. Vou chegar lá já já. Os dois meio-campistas, aí sim, nesse jogo contra o Chelsea, Osborne e Berg fizeram essa dupla. No início da temporada, a dupla era Fleck e Landstrom. Fleck e Landstrom ainda entram e saem do time muitas vezes, o Berg acabou ganhando uma importância também, o Osborne acabou virando uma novidade mais para essa reta final, e no ataque também já foram diversas formações diferentes, porque tem Billy Sharp, tem Mike Goldrick, tem McBurney, tem Elis Musset, então esses quatro se alternam formando diferentes duplas de ataque na forma do time jogar. Agora, vamos para algumas das curiosidades então, né? O desenho é esse, um 5-3-2 sem a bola, você pode chamar de 3-5-2 com a bola, não tem grande problema não, mas não é essa a parte mais interessante, que está na movimentação das peças. Só que antes dessa movimentação, até para dar um contexto para essa movimentação também, é interessante chamar atenção para alguns aspectos. Eu falei que é um time que não faz muito gol, mas também não toma muito gol. E até por ter um sistema defensivo sólido dentro da divisão, vai conseguindo se sustentar mesmo sendo um time de 1-0, chorado, sofrido e tudo.
É um time de baixo índice de posse de bola. Então, a gente está falando aí da quarta menor posse de bola da Premier League, em média, dentro da temporada. É o time que mais usa bola longa dentro dos jogos, em média, dentro da Premier League. É o quarto menor índice de acerto de passe. Então, não é um time que fica trocando passe. E por último, que acho que acaba fechando esse pacote de números que vai dar o contexto para a gente falar sobre o mecanismo, é o time que menos trabalha a bola na faixa central do campo. Então, é importante diferenciar, né? Faixa central a gente pode pensar separando o campo em três partes, você pode ter um terço defensivo, o terço ofensivo e o terço central. Mas eu não estou falando em separar o campo dessa forma, eu estou falando em separar o campo em direita, esquerda e meio. Então, se a gente fizer esse recorte no campo, a faixa central do campo o Sheffield United é disparado o time que menos fica com a bola nos momentos de ataque, que tá com a posse de bola, menos ocupa essa faixa. Só 20% do tempo ele ocupa essa faixa, o que significa que, na ampla maioria do tempo, o Sheffield United está usando os lados do campo. Então aí a gente já tem um ponto importante. É um time que troca pouco passe, usa muita bola longa, fica pouco com a bola e fica pouco no meio do campo. Então o que a gente pode tirar disso para tentar levar para a estrutura do time, partindo do princípio desse desenho? A ideia de que a bola passa muito pelos pés do Norwood, que é um termômetro importante, e ele é um cara que direciona muito na bola longa, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Os meio-campistas à frente do Norwood não são exatamente jogadores de posse de bola, jogadores que vão ficar com a bola. Eles são muitas vezes jogadores de força física, de marcação e de infiltração. O Sheffield não é um time de muitos gols, mas esses gols marcados também são muito distribuídos, então não é aquele típico caso do time que tem um atacante que está fazendo todos os gols do time, uma parcela grande, não é o caso. O Sheffield não tem bem um artilheiro, tanto que o jogador com mais gols tem 6 dentro do campeonato. Então os gols são bem distribuídos, pelos zagueiros em bola parada, pelos meio-campistas fazendo esse papel da infiltração, e aí a gente entra já com esse contexto do estilo de jogo, já entendendo quais são algumas das estatísticas que ajudam a resumir a forma desse time jogar, a gente vai para a questão do posicionamento. E aí eu vou colocar diferentes estágios desse posicionamento no campinho. Pegamos o ponto de partida, esse 5-3-2, digamos. O Sheffield tenta sair jogando muito pelos lados. Então, o que ele faz muito é a projeção dos zagueiros pelos lados, que vão dar suporte aos alas. Os alas não necessariamente vão atacar por fora o tempo inteiro. Eles muitas vezes fazem esse trabalho de centralizarem um pouco e aí eles permitem a ultrapassagem do zagueiro. E por que essa ultrapassagem do zagueiro? Por que o Sheffield tem zagueiros que fazem essa ultrapassagem e aparecem na ponta? Tem alguns motivos diferentes. Um deles de fato, os zagueiros acabam quebrando muitas vezes a marcação do adversário por conta desse movimento, né? Um movimento que não é dos mais comuns. O zagueiro fazer a ultrapassagem por trás do ala. Então, se a gente for pegar, vamos dar como exemplo o lado direito como a saída do Sheffield. É o lado muitas vezes mais forte do Sheffield United. Então, por ali você tem o Basham, que faz essa saída de bola e essa projeção pelo lado. Na defesa ficam o Egan, o zagueiro central, e o O'Connell. E o Norwood à frente. Essa distribuição vai ser a partir de bola longa muitas vezes. Então vai ser o Norwood lançando para um lado, lançando para o outro. Se o Basham se desloca e faz o time avançar por ali, com a bola por baixo, com a bola no chão, essa triangulação que vai encontrar muitas vezes ali, Berg, o Baldock e também o Basham, esses três vão tentar triangular, fazendo com que muitas vezes o zagueiro chegue à frente e seja o zagueiro o cara dos cruzamentos. Mas tem uma outra forma também de chegar ao ataque que acaba explicando muito desse peso dos zagueiros atacando. A questão da bola longa, a questão do jogo aéreo. O Sheffield United é o segundo time que mais ganha duelos aéreos por jogo. Fica quase igual, mas um pouquinho atrás do Burnley. Eu estou usando estatísticas do site WhoScored. Então, se é um time que usa muito a bola longa, que ganha muita dividida pelo alto, ter o Norwood, ter o Egan, que são jogadores que buscam esses passes longos, fazem com que você possa direcionar para um lado, seja buscando o atacante que vai cair por aquele setor, e aí depende da característica do ataque que foi escalado para o jogo, ou para aquele lado para ganhar essas disputas pelo alto. E nada melhor do que você ter dois zagueiros de 1,90 sendo zagueiros ofensivos que vão virar esses alvos lá na frente. Então você tem um zagueiro e um volante distribuindo, buscando os lados, e o outro zagueiro tá lá na ponta para brigar por essa bola, tentar ganhar essa disputa no corpo, no físico, no contato, para manter o time no campo de ataque. Então são zagueiros que aparecem muito na construção, seja arrancando com a bola,
ou também arrancando para receber essa bola mais longa e tentar ganhar na disputa pelo alto. Esses são alguns aspectos interessantes do lado ofensivo. Enquanto isso acontece, é bom que se diga, se essa jogada está se desenvolvendo pelo lado direito, o meio-campista pela esquerda invariavelmente vai fazer esse papel de acelerar para tentar atacar a área. Até por isso eu falei sobre meio-campistas que infiltram e que acabam fazendo gols. O Fleck fez muito bem isso no início da temporada. Foi um destaque em alguns momentos do Sheffield no início da temporada. E para falar sobre o lado defensivo, né? Tem estágios diferentes disso. A gente tem visto o Sheffield tentar cada vez mais virar um time capaz de pressionar um pouco mais no campo de ataque, e aí é um time que se divide quase que em dois blocos, porque tem a linha de 5 mais montada atrás e tem os outros 5 jogadores. Essa marcação começa com os 2 homens de frente, tentando pressionar a saída de bola do adversário, e aí tem os 3 meio-campistas. Os 2 da frente já naturalmente têm mais força física, sobem para pressionar. O Norwood vai depender muito da estratégia do adversário, do desenho do adversário. Se for um time com um volante mais passador, ele pode muitas vezes subir para dar esse bote para tentar pressionar e impedir que o adversário saia jogando. Um efeito disso é que, se superado, esse primeiro bloco de 5 vai deixar o segundo bloco de 5 com o campo mais aberto. E não é uma defesa das mais rápidas. Tanto que, se a gente for olhar para o padrão dos gols sofridos, o Sheffield é um time muito forte na bola aérea, muito forte na bola parada. Inclusive é o time que menos sofre gols de bola parada dentro da Premier League 2019-2020. Mas é um time que, se a gente olha para os gols, invariavelmente esses gols saem de jogadas ou obrigando essa linha de defesa a correr para trás, e aí você acaba quebrando essa linha de defesa e deixando mais evidente essa falta de agilidade de uma defesa que não é das mais rápidas mesmo, e que tem muito mais estatura do que qualquer outra coisa, embora sejam zagueiros que gostam de se projetar. E um outro tipo de gol, aí já é de um outro momento dessa marcação. Se o Sheffield United já passa a marcar no campo de defesa, então já está posicionado no campo de defesa, fica mais claro esse 5-3-2. Mesmo que essa marcação comece com a dupla de ataque mais próxima do centro do campo, a gente vai ver um trio de meio-campistas e uma linha de 5 defensores. E a grande questão aí é, teoricamente, você está protegendo muito bem a entrada da área. Só que o adversário vai começar a variar de um lado para o outro e obrigar esse trio central a ter que fazer esse deslocamento, né? Vai cobrir um lado, vai cobrir o outro. Vai ter que fazer esse para-brisa ali, de um lado para o outro. E isso sempre vai deixar o outro lado mais exposto. Então, os passes mais rápidos, a inversão de jogada, pode deixar, muitas vezes, um ala mais aberto no outro lado do campo. Porque qual que é a sequência dos fatos aí quando a gente tenta entender? Vamos pegar, por exemplo, eu falei do lado direito atacando, vamos falar do lado direito defendendo. Vamos supor que um adversário está atacando o lado direito de defesa do Sheffield. O ala daquele setor, o Baldock, vai sair para dar o combate. O Berg, como meio-campista por aquele setor, vai fechar aquele lado do campo também, o que vai puxar o resto da linha. A linha de defesa tende a se proteger com o ala do outro lado virando um lateral. Então, um zagueiro sai para dar o combate, às vezes para encaixar num ponta do adversário. O ala saiu para pegar o outro. O meio-campista saiu para fechar. Esses 3 saem para os duelos naquela faixa do campo. O resto da defesa acaba tendo que fechar e entrar na área para tentar proteger ou manter a defesa mais agrupada, mais em bloco, né? Mais próxima, senão vai ficar todo mundo muito espaçado. Isso significa chance para o adversário infiltrar. Então você acaba trazendo e deslocando com muita frequência os zagueiros, os alas e os meio-campistas pelos lados. E vira, e até por isso eu volto ao tema de ponto de partida, os zagueiros acabam sendo obrigados a percorrer um espaço gigante o tempo inteiro com o Sheffield, com e sem a bola, porque com a bola são eles que se projetam, sem a bola são eles que precisam se posicionar, mas que precisam sair o tempo inteiro, ora se comportando como um lateral, ora se comportando como um zagueiro, ora tendo que fechar para cobrir o outro lado que foi mais exposto porque os jogadores daquela faixa de campo saíram. Então tem muitas semelhanças em alguns dos gols sofridos do Sheffield, e é importante que se diga, né? Embora seja um time de uma defesa de bons números, o Dean Henderson também tem um papel importante aí, né? Fazendo uma ótima temporada, um dos destaques entre os goleiros na temporada da Premier League. Então é sim uma história impressionante, é um time que surpreende muito por onde está na classificação, pelos resultados, pelo aproveitamento, mas que também joga no seu limite. Então não é um time que a gente imagine ver rendendo mais do que isso. Eu já acho surpreendente que o time consiga manter essa regularidade dentro de uma temporada como um todo. Eu não imaginava que isso fosse acontecer, não mesmo. Para mim o Sheffield teria sido rebaixado, antes da temporada começar, teria sido rebaixado com folga. É surpreendente, mas ao mesmo tempo é interessante, porque é um time com mecanismos próprios, com um estilo de jogo muito particular, mas que está conseguindo competir na elite e bem na primeira parte da tabela. Então conto aí com vocês, com os comentários, com a inscrição. Um abraço e até a próxima.